Uma boa tarde a todos. Eu gostaria de convidar a Jo Lima para falar conosco sobre resiliência, a arte de ser flexível. A Jo é coaching formada pela Integrate Coaching Institute, mestre em Direito na Unicinos, especializada em desenvolver a cultura emocional nas organizações e potencializar pessoas para o alcance de alta performance. É associada à ISMA-BR, a Sociedade Brasileira de Resiliência e a Associação Brasileira de Educação à Distância. Perfeito. Bom, boa tarde. Gente, eu estou muito feliz de ter uma nova oportunidade de me apresentar em um congresso da ISMA. Vejo aqui que há uma plateia essencialmente feminina, né? Que coisa, que preocupação, que cuidado. A figura feminina tem uma vocação natural de cuidar, né? Agora vamos pensar um pouco sobre a resiliência e sobre essa oportunidade que eu estou tendo de estar na companhia da Karine e da Silvia. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês a respeito da minha perspectiva de driblar o estresse. É importante dizer para vocês que a resiliência, que é o tema que eu vou falar aqui em um formato de drops, muito rapidamente, eu comecei a estudar resiliência há 18 anos atrás para me tratar, porque eu sou uma pessoa que tenho baixa tolerância ao tempo dos outros. Quem, além de mim, reconhece que já sentiu um desejo genuíno de dar um saculejão em algum colega de trabalho? Admitam, a Karine nem está olhando. A Silvia nunca viveu isso. Olha que coisa linda. Pois bem, eu não sei vocês, mas eu me trato, né? É muito importante a gente se tratar. Para vocês terem uma ideia, quando eu assumi o meu primeiro cargo de gestão, se qualquer um de vocês passasse a integrar a minha equipe, eu pensaria da seguinte forma: por que eu vou delegar essa atividade para ela ou para ele? Ele vai demorar 2 horas, 15 minutos, 32 segundos para executá-la, farei eu. Quando a gente faz isso, nós passamos a ser gestores e gestoras tarefeiros, operacionais, que perdem a sensibilidade do coletivo. E aí o caos fica muito mais adoecedor. A gente tem que ter essa consciência. E mais, eu cometia um erro crasso. Eu partia do pressuposto que as pessoas que me integram a minha equipe tinham que ter o mesmo grau de comprometimento que eu tenho. E nós somos diferentes. A gente precisa aprender a respeitar o tempo dos outros para, inclusive, saber lidar melhor com o estresse. E é isso que eu vou trazer rapidamente para vocês, porque, a partir do momento que eu comecei a estudar resiliência, eu me dei conta que, por mais doada que eu seja, por mais dedicada que eu possa ser, eu não me basto. É no coletivo que a gente conquista grandes feitos. Sozinho não rola. Então, a gente tem que ter essa perspectiva. Primeiro passo que a gente precisa ter noção. O termo resiliência é extremamente antigo, ainda vem do latim, que significa resílio, voltar a um estado anterior. E os primeiros estudiosos a trazer esse termo para o dia a dia foram os estudiosos da física. Vamos ver o conceito dos físicos. Eles dizem que resiliência é a propriedade que alguns materiais apresentam de voltar ao normal depois de submetidos à máxima tensão. Vamos pensar um pouco a respeito disso. Suponhamos que nós pegássemos aqui um elástico, estendêssemos ele ao máximo. Esse é o fenômeno da resiliência. Eu sofro. O sofrimento está no pacote. Autoflagela que é a escolha. Que tem algumas pessoas que trazem uma correntinha, um chicotinho para se maltratar. Não precisa disso. Mas que o sofrimento para você se desenvolver e crescer está no teu universo. Mas a primeira pessoa que trouxe o termo resiliência para o dia a dia e para as ciências humanas é o Frederick Fleck. Vamos ver o conceito do Frederick, que também vale super a pena a gente ver. Ele diz que resiliência é a capacidade de um indivíduo, mesmo num ambiente desfavorável, construir-se positivamente frente às adversidades. E quando eu comecei a estudar resiliência,
há 18 anos atrás para me tratar, para me tornar um ser humano joinha, para conseguir trabalhar em equipe, sem tirar o couro de ninguém, eu pensei, o desenvolvimento comportamental no Brasil ainda é muito incipiente. E eu pensei da seguinte forma, eu vou criar um conceito que todas as pessoas, ao ouvi-lo, mesmo que jamais tenham sequer pensado no tema, ao ver o meu conceito, vão pensar assim, eu preciso disso porque eu vivo isso. Eis o meu conceito de resiliência para vocês. Ele está aqui. Para mim, resiliência é a nossa capacidade de ter conduta sã em meio ao caos. De caos vocês entendem, ok? Tá são ou não tá são? Podemos contar ou não podemos contar? Isso é fundamental. Por quê é tão importante isso? Porque é na hora do caos que nós mostramos para as pessoas nossa verdadeira essência. Porque dentro das condições ideais, todo mundo pode ser joinha. É na hora da adversidade que você pode ter 100 pessoas trabalhando contigo, pode ter centenas e centenas de pessoas trabalhando contigo e você não conta mais do que 5 pessoas, não enche sua mão. Então, a gente precisa ter essa perspectiva de como as pessoas estão se apresentando para momentos de adversidade. Como é que isso está acontecendo? Só para a gente fortalecer um pouco essa perspectiva, eu gosto de destacar alguns aspectos que são bastante relevantes para a gente saber como é que as pessoas lidam com esse tipo de questão, como é que elas se apresentam para momentos estressantes. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a nossa capacidade de lidar com o caos, a nossa capacidade de se apresentar para escopos caóticos, ela é inata. E é importante destacar isso, por quê? Porque até o início da década de 90, os estudiosos da resiliência diziam, alguns vêm ao mundo resilientes, outros não. Tanto é assim que hoje a gente ainda convive com muita gente que, de fato, desconhece que é capaz de aprender com momentos adversos. Já conviveram com gente assim? Pessoas que, na hora do caos, se economiza, pessoas com as quais, verdadeiramente, a gente não pode contar. Tem pessoas até que, na hora da adversidade, ela funciona como se sofresse da síndrome da Gabriela, e ela diz, mas eu nasci assim, cresci desse jeito, vovó também era assim, a mamãe também, não abençoada. Você veio ao mundo para aprender, se qualificar, ser feliz e ver o lado positivo da adversidade, porque, na minha avaliação, não existe alta performance sem a adversidade. Eu não consigo perceber isso. A adversidade, ela é inerente, especialmente a espaços de alta performance. E nós temos que ter essa perspectiva. Indo além disso, nós temos que ter consciência de que tem pessoas que, de maneira espontânea, se apresentam para o caos. Tem pessoas que nós contamos com ela, com chuva, com sol ou com tempestade. Você sabe, ela virá. E ainda chega 15 minutos antes para perceber que está tudo no controle. Tem pessoas que naturalmente são assim, e isso é muito bacana quando a gente tem essa perspectiva. Mas gosto de usar essa frase que diz, entre o estímulo e a resposta há um espaço. O que eu quero dizer com isso? Entre o meu momento de caos e a minha resposta há um gap. É esse recheio que vai fazer como eu respondo. Isso significa dizer que a gente tem que fortalecer muito o autoconhecimento das pessoas para elas perceberem onde é que está pegando, onde é que a coisa está desafiando além do razoável. Mas, nesse espaço se localiza a liberdade e o poder de mudar nossas respostas. O que eu disse para vocês há poucos instantes? Eu sou, e reconheço isso, eu sou alguém que tenho baixa tolerância ao tempo dos outros. E, ao longo da minha carreira, eu me dei conta de uma coisa.
eu não me basto. A partir daí, eu fiz uma escolha de respeitar o tempo dos outros, porque é só no coletivo que a gente vai ter grandes êxitos. E é a partir daí que, nessas escolhas, nós encontramos nosso crescimento e o nosso senso de realização. Eu vejo cada vez mais, e tenho o privilégio de atender no Brasil inteiro, tanto iniciativa privada como instituições públicas, e vejo um número cada vez mais crescentes de pessoas que estão infelizes, especialmente no espaço de trabalho, porque não encontram sentido naquilo que fazem. E a gente precisa ter consciência disso. É óbvio que é muito mais estressante você estar fazendo uma atividade que você não vê sentido, que você não está apaixonada, que você não tem propósito. Então, a gente precisa ajudar as pessoas também a reconhecerem o que é propósito, o que é sentido de missão pessoal, porque uma coisa é certa, quando a gente faz aquilo que verdadeiramente amamos, o nosso sentido de missão pessoal é muito mais potencializado e a nossa percepção de estresse e de cansaço fica atenuada, porque você se realiza fazendo aquilo que você se propõe fazer. É bem diferente quando a gente tem essa leitura e essa perspectiva. Eu não sei como é que está o meu tempo, Karine. A minha auditora, estamos no caminho do bem? Legal. Eu quero só compartilhar com vocês algumas reações muito corriqueiras, como é que as pessoas reagem em momentos adversos. Vamos ver, vamos lembrar de algumas pessoas aqui. Tem pessoas que, na hora do caos, funcionam como um homem-bomba ou uma mulher-foguete. Conhece pessoas assim? Que você sabe, quando eu for até a sala dela, ela me dará uma bronca tão homérica que eu já vou com o abdômen contraído. Já viveram essa experiência de chegar para uma colega e perguntar: e aí, como é que a fulana chegou? E ela vai dizer: ela ainda não almoçou. Volta depois das 3, que aí ela calma um pouco. E você, como é serena e lúcida, você vem depois. Pois bem, vamos para um outro exemplo muito corriqueiro. Pessoas, observem vocês, que querido, esse é o Horácio. Lindo, só que na hora do caos, ele encurta os bracinhos. Na hora do caos é o perfil que diz: isso não é comigo. Inclusive, eu já estava indo embora. O meu horário de expediente já se encerrou. Aí, em regra, o caos gosta de se avizinhar próximo do final do expediente. É ou não é? Há uma conjunção planetária para nos sacanear. Os planetas ficam confusos e aí, em regra, assim, uns 15 minutinhos antes do final das nossas atividades, há aquela conjunção planetária e o caos se aproxima. Você olha para sua colega e diz: querida, hoje chegou agora uma demanda cascuda, nós vamos ter que fazer isso para mandar o relatório para o fulano, que ele está aguardando isso para daqui a 45 minutos para uma reunião que chegou agora. Aí ela olha para ti e diz: Migs, adoraria poder ficar contigo, mas hoje eu tenho um compromisso muito importante. Outra, se precisar de transporte público, ela vai dizer: Migs, se eu perder esse ônibus, parece que nunca mais ela retornará ao lar. Ela vai perder o contato com todos os seus familiares. Será banida do Brasil, enviada para uma ilha deserta e passará a se alimentar com as sobras que ela vê na ilha. É impressionante. Abençoada, se tu perderes esse ônibus e Deus for justo, porque Ele é, em algum momento, nas próximas 24 horas, aparece outro. Não é? A gente tem que puxar da raiz que sai. Com certeza. É bem complicado quando as pessoas esperam as condições ideais para agir. Isso aumenta o estresse, com certeza. O mundo não dá espaço para as condições ideais. A vida acontece no caos. E a gente tem que ter consciência disso e aprender a lidar com isso.
e amar essa questão, porque está no pacote. A gente tem que ter essa perspectiva. Tem pessoas que também, na hora do caos, funciona como hard. Aqueles e aquelas que estão acima de 30 anos, sabe do hard. A hieninha que dizia, ó vida, ó céus, ó inferno. Já conviveram com pessoas que estão sempre com a babinha do mal escorrendo pelo canto da boca? Nada tá joinha. Foco no erro. Você pergunta, bom dia, e ela diz para quem? Amanheceu frio, não tá legal. Tá sempre. Tem pessoas que elas são naturalmente zebrudas. E como é desagradável lidar com pessoas com um senso de humor alterado, porque isso adoece as pessoas e se transforma numa patologia. Como é complicado isso, né? É bem desafiador. Também tem pessoas que aprendem com o espaço de caos, e uma coisa que é muito importante eu destacar para vocês. Nós estamos migrando para um tipo de sociedade que é estritamente instruída. Isso significa dizer que, especialmente, as pessoas que estão hoje nos grandes centros e tiverem somente uma graduação, elas são classificadas como semi-analfabeto. Isto é fato. É a realidade. Isso significa dizer que, com o passar do tempo, o que vai passar a nos distinguir não é o nosso conhecimento técnico, vai ser o nosso emocional. Quantas pessoas nós vamos designar para determinado desafio? Quem é merecedor de encarar isso? Isso é muito importante. A gente tem que ter essa perspectiva de fortalecer o emocional das equipes para que a gente, de fato, tenha pessoas com condições de se superarem. Senão, é mais do mesmo. E é muito desgastante isso. Vocês são pessoas que são apaixonadas pelo tema, estão alinhadas com o desafio e sabem, tão bem quanto eu, como é complicado quando a gente lida com pessoas que ignoram as possibilidades de desenvolvimento contínuo. A gente tem que ter essa perspectiva, com toda certeza. Como eu lido com o caos? Uma coisa que é muito importante e eu quero destacar para vocês aqui. Em qualquer circunstância, em qualquer dimensão da sua vida, todas as vezes que vocês se depararem com adversidade, pense da seguinte forma: o quanto eu vou sair melhor dessa experiência? O quanto essa adversidade vai me qualificar? É assim que a gente tem que perceber. A adversidade como um espaço de desenvolvimento, como um espaço de aprendizagem e não de negação da verdade. Porque o caos só está aumentando e a gente tem que ter essa perspectiva. Só para finalizar e ter uma amostra melhor, eu quero compartilhar com vocês dados estatísticos que demonstram como é que os profissionais estão lidando com as adversidades. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês. Hoje, um dos principais estudiosos da adversidade no espaço de trabalho é um americano chamado Paul Stoltz. Eu já fiz 4 treinamentos com o Paul e a sua equipe, e, inclusive, agora, final de abril, início de maio, estava nos Estados Unidos me abeberando dos conhecimentos dele. E eles fizeram uma pesquisa com 150 mil profissionais de 21 países. Dessa pesquisa, há 2 dados estatísticos que eu os considero extremamente relevantes para a gente ver como é que as pessoas estão lidando com as adversidades. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente: dessas 150 mil pessoas entrevistadas, ficou evidenciado que, na hora do caos, a maioria se transforma em vítima, porque, sob pressão, nós fazemos mais do mesmo. O que é que o Paul está querendo dizer para nós? Ele está querendo dizer o seguinte: na hora do caos, não importa se nós estamos trabalhando há 40 anos, 35 anos, 20 anos ou 2 anos, todos nós evoluímos emocionalmente. Quando isso acontece, eu me potencializo. Significa dizer que, se no dia a dia nós trabalharmos com alguém que naturalmente tem um tom de voz mais marcante,
sobre excessiva pressão, essa pessoa vai gritar com todo mundo. Já conviveram com gente que grita na hora do caos? Tem pessoas que gritam, né? Outra reação muito comum são das pessoas que emocionalizam muito a experiência. E nós podemos ver essa pessoa chorando copiosamente. Já conviveram com gente que chora? Isso também é comum. Outra questão muito corriqueira são das pessoas que chegam para mim e dizem: Jô, você não faz ideia do quão preparado eu estava para aquele momento, Jô. Eu passei 3 noites insones, memorizando o que eu tinha que falar. Chegou a hora, deu branco. Tem pessoas que chegam para mim e me dizem: juro para você, os meus joelhos não me obedeciam. Eu travei. Tem umas que chegam para mim, Karine, e diz: 30 minutos depois eu sabia o que eu tinha que falar. Tem um delayzinho. Outras chegam para mim e me dizem: no dia seguinte eu sonhei com a resposta. Um pouco tarde, mas sonhou já alguma coisa, não é? A mente já trouxe alguma coisa. Então, a gente precisa ter a consciência de cada vez mais fortalecer esse emocional, essa essência, esse autoconhecimento, para que as pessoas consigam se desafiar. Porque o estresse é um desafio. E a gente precisa estar atento a isso, né? Perceber os sinais para que a gente possa se fortalecer nessa perspectiva. Dessa pesquisa, ficou evidenciado que somente 10% das pessoas aprendem a domar o poder, a sabedoria e as energias presentes no momento difícil, no difícil espaço entre o estímulo e a resposta. 10%, convenhamos, é um percentual baixíssimo, não é? E eu posso assegurar para vocês, trabalhando em todo o Brasil, e atendendo iniciativa privada e instituições públicas, este percentual no nosso país, na minha avaliação, é ainda mais baixo. E isso significa dizer que esse dado chocante é um dado de realidade que impõe a toda e qualquer organização o compromisso de desenvolver o emocional das suas equipes, tanto quanto a gente desenvolve as pessoas tecnicamente. A gente não pode mais abrir mão disso. É condição. Não tem como negar esses dados de realidade. A gente precisa se responsabilizar por isso. E uma coisa que é muito importante, vocês, assim como eu, sabem que o espaço de trabalho está adoecendo muita gente. E de todas as áreas que eu atuo, para mim, as áreas onde eu mais encontro pessoas emocionalmente doentes estão na área da saúde, na polícia e na área educacional. É o tripé onde eu mais encontro profissionais emocionalmente doentes. Então, a gente precisa... O mercado está dando sinais o tempo inteiro, a gente tem que ter essa consciência de que a realidade não pode mais ser ignorada. A gente não pode, o número de suicídios aumentando, as pessoas sem perceber, sem ter sentido naquilo que fazem, se agredindo emocionalmente. A gente não pode mais, do ponto de vista organizacional, perceber os colaboradores como um número. É um ser humano, é um ser complexo, que exige da organização humanização nas relações. Isso é fundamental, a gente poder ter essa leitura. O caos acontece nas mais diferentes situações. Ok, só para finalizar a minha parte, mas a mudança começa por onde? Dentro da normalidade, as pessoas esperam e carecem que a mudança comece no outro. É o outro que tem que mudar. É a organização que tem que mudar. É o governo que tem que mudar. É o meu pai e minha mãe que tem que mudar. É o maridão que tem que mudar. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, e isso eu reforço muito, a mudança tem uma porta que só se abre por dentro. Enquanto a gente não tomar a autorresponsabilidade por nós mesmos, não é o outro que vai mudar. Então, comece por você. Comece colocando o teu nome na tua agenda. Coloque práticas que te façam sentir saudável e amada. Especialmente
o perfil feminino é um perfil cuidador. E o perfil cuidador, naturalmente, lembra de todos, menos de si mesmo. Então, se a gente tiver como referência me colocar na minha agenda, para que a gente possa driblar o estresse, eu preciso integrar o meu nome na minha agenda e ter práticas de bem-estar que me retroalimente emocionalmente. Isso é muito importante. Quando a gente faz isso, quando a gente está bem com a gente mesmo, fica muito mais fácil de a gente trabalhar no coletivo, de a gente conviver com mais pessoas. E essa é uma amostra daquilo que eu vou ter o privilégio de trabalhar amanhã à noite no meu workshop com o tema resiliência. Gente, eu agradeço desde esse primeiro momento estar falando com vocês, estar interagindo com vocês. Vou ficar aqui, vou ouvir a Silvia, que veio de longe, para falar conosco também nessa mesa redonda. E, desde já, eu faço votos que eu tenha feito diferença positiva na vida de vocês. Contem comigo para a vida. Eu só não empresto dinheiro, mas podem contar. Obrigado por enquanto.